Boa noite, gente! Hoje a gente vai conversar sobre... O tema da live vai ser vegetariano sozinho. Quais são as dificuldades que vocês encontram por se tornarem vegetarianos sem o apoio, sem a companhia de outras pessoas, sem os amigos, sem o apoio da família, tá? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. E a gente vai trazer aí algumas alternativas para ajudar nesse processo. Boa noite, Pati. Boa noite, Juliana. Vamos entrando. Boa noite, Val. Boa noite, gente. Então, pessoal, o tema dessa live de hoje vai ser para compartilhar um pouquinho sobre as dificuldades, né, que as pessoas têm quando elas resolvem ser vegetarianas. E boa noite, Ivana. E como a gente pode ajudar nesse processo, tá? Boa noite, Gabi. Então vamos lá, gente. Boa noite, Duda. Vamos lá. Por que vocês acham que isso é um problema, na opinião de vocês? Se tornar vegetariano sem o apoio de amigos, de família, vocês acham que isso é um problema por quê? Por que isso seria uma dificuldade para vocês e o que é que vocês têm sentido? Quais são os problemas que isso pode ocasionar, né? Boa noite, linda. Boa noite, Laurita. Muito do que eu vou falando aqui, alguns pontos, tá? E vocês vão me trazendo por que isso seria um problema, né? Na verdade, eu sempre gosto de dizer que o que é novo e o que é diferente sempre é questionado. Sempre é questionado a questão do que não é o padrão, tá? E o vegetarianismo, ele ainda não é o padrão. Então, sempre que você fizer algo que seja diferente do comum, isso vai ser motivo de questionamento, certo? E é isso que acontece. Quando a gente para de comer carne, as pessoas que costumam comer carne, elas não entendem a motivação que você parou de comer carne. E esse questionamento, ele pode vir de todos os lados, e esse questionamento, ele pode desmotivar a sua escolha. Então, é por isso que é bem importante a gente entender o que acontece, né? O conteúdo dessa live de hoje, para que a gente não desista do nosso processo por conta desses questionamentos, mesmo que a gente esteja sozinho. Então, se vale de consolo, a maioria das pessoas se torna vegetariana sozinha. Não são pouquíssimas as famílias que elas conseguem passar para os seus filhos, né? A alimentação sem carne. Não porque os pais são vegetarianos e não conseguem passar para os filhos. Não é isso. Mas por quê? Porque normalmente essas pessoas que elas estão se tornando vegetarianas, elas se tornaram vegetarianas sozinhas. Então é um movimento que ele vem crescendo, mas que, na maioria das vezes, é um movimento muito pessoal. É um despertar muito pessoal. E aí, você perde um pouquinho da referência que você tinha. Por quê? Porque todas as suas referências, elas consumiam carne. Então, a gente tem que construir uma nova referência, tá? Então, um questionamento muito comum é o questionamento dos pais, né? Se você é adolescente e você resolve parar de comer carne, o primeiro questionamento é se de fato é saudável. E aí, eu falo muito com os nutricionistas, com os pais, em relação a explicar exatamente que aquela alimentação ela é saudável para todas as fases da vida e que eles não precisam ser vegetarianos, mas que eles não questionem a escolha desses filhos, tendo eles uma alimentação saudável. Então, a questão do respeito ao outro e quem vive ao nosso redor, e de realmente dizer que aquilo ali está sendo desconfortável, caso esteja sendo, na verdade, ridicularizado e não respeitado, tá? Então, a questão da informação é um ponto que é muito importante quando aparecer esse tipo de questionamento com qualquer pessoa. Então, Natália, porque me perguntam se é saudável, me incomodam, ficam fazendo perguntas desagradáveis para mim. Então, tente
ter informação para poder passar para as pessoas que querem receber essa informação, né? Porque tem gente que vai perguntar só por perguntar e é isso, vai perguntar só para não ajudar, né? Para atrapalhar, e é isso. Então a gente precisa ter essa informação e também entender que o vegetarianismo ele não qualifica nem desqualifica uma refeição ou uma dieta. Então eu posso ser vegetariano e ser saudável, como eu posso ser vegetariano e não ser saudável. Saudável no sentido de consumir todos os nutrientes necessários para a vida humana, certo? Então, o primeiro ponto é entender que não necessariamente é saudável, que a gente precisa de informação e que a gente precisa, sim, informar as pessoas que a alimentação vegetariana ela é saudável. Em seguida, muitos questionamentos acontecem pelos companheiros e companheiras, né? Então, se você tem um relacionamento, se você tem um namorado... E aí é muito engraçado, porque isso vai desde pessoas que vão para o consultório juntas se tornarem vegetarianas, como também um dos dois escolhe ser vegetariano e outra pessoa não quer ser vegetariano, né? Então, das duas formas é possível. Eu acho que a única forma que não é possível é aquela que você não apoia o outro pela escolha que ele tem. Então, tudo bem você ter um companheiro ou ter uma companheira que não come carne, mas você precisa respeitar a escolha do outro. Então, acontece de muitas vezes as pessoas, uma pessoa que é vegetariana, ter um companheiro que questiona: ah, mas tu não vai comer carne, que besteira, que frescura, não entendo porque a gente não vai mais poder comer pizza, então... Então, assim, é muito chato, porque uma escolha na verdade, um estilo de vida, né? Então, quando você tem outra pessoa que ela não lhe apoia, não respeita e não lhe apoia, mesmo que ela não seja, fica muito mais difícil. Então, tentem conversar com os companheiros de vocês e dizer: olha, por que te incomoda tanto o fato de eu não comer carne? Tá? Porque talvez seja muito, na verdade, se a gente for entender o questionamento... Talvez seja muito por uma insegurança do outro não conhecer como é que vai ser a sua nova versão. Boa noite, Dani! Muito da pessoa não conhecer como vai ser sua nova versão. Então, na verdade, a insegurança e o medo da mudança são as coisas que estão mais presentes aí. Isso também é em relação à alimentação. Acontece também, minha gente, quando, por exemplo, tem um casal e um deles resolve emagrecer. E aí... o outro, ele inconscientemente, ele começa a boicotar aquele processo porque não sabe como é que vai ser o companheiro ou a companheira mais magro. Então, isso, na verdade, é uma atitude bem infantil, é uma atitude bem imatura, mas acontece muito, tá? Então, na alimentação, isso também pode acontecer, no caso do vegetarianismo, né? Então, poxa, que ideia é essa? Como é que fulaninha vai ser quando ela quando ela se tornar vegetariana? Será que a gente vai ter os mesmos as mesmas diversões juntos? Então tem uma insegurança aí, mas assim, não justifica o mau comportamento, a incompreensão e o boicote, né? Então, é muito de conversar e dizer assim: olha, isso é uma escolha minha, eu não me incomodo com o que você consome, mas, por favor, respeite o que eu consumo também. E a questão do eu não me incomodo com o que você consome é muito delicado, tá? Porque tem casos de alguns casais que o que o outro consome incomoda. Então, eu recebo no consultório alguns casos de pessoas que ficam bem frustradas, né? Porque o companheiro ou a companheira é vegetariana e essa pessoa ela não consegue se tornar vegetariana. E isso gera uma pressão muito grande naquele que não é. Porque ainda existe ou existe o rótulo para o onívoro é normal, então essa pessoa é esquisita. Ou então existe o rótulo de ser vegetariano é melhor e eu não consigo ser tão bom quanto. Então, nenhuma das formas é saudável, gente. Tá? Então, seja muito honesto com você. Também tem alguns casais que um é vegano e o outro é ovo-lacto. E assim, fulano come o que quer, eu como o que eu quero. A gente se respeita, sem muita cobrança. Mas também tem casos de os dois terem iniciado a jornada do veganismo juntos e de repente um não quer ser mais vegetariano e aquilo ali compromete profundamente o relacionamento, porque para outra pessoa o veganismo está nos valores, nos princípios morais de cada um, né? Então, assim, não tem regra, né?
O que é que vocês acham? Como é que vocês têm se sentido em relação aos relacionamentos que vocês têm e em relação ao veganismo? O que é que vocês acham? Então, gente, além disso, além desse ponto dos relacionamentos, tem um ponto que é bem importante também. Se eu sou vegano, é muito difícil eu cozinhar, por exemplo, carne para outros membros da família, né? Isso acontece muito com mães que são vegetarianas e são veganas. E elas têm uma família que ela cozinha e que ela não come carne, mas que os filhos, o marido é onívoro. Então eu acho bem desagradável. Mas, mais uma vez, é da sistemática de cada família, né? De como vai ser isso. Mas eu acho que é muito assim, se é uma escolha minha, eu tenho que resolver a minha escolha e eu não posso terceirizar essa escolha pra ninguém. Da mesma forma, se eu sou vegana e na minha casa só tem carnista, na minha casa só tem onívoro, eu não posso exigir que as pessoas façam feijão pra mim, se é uma escolha minha. Tá? Tô falando de adulto, certo? Com pais e mães adolescentes, eu sinto que, embora muitos deles não sejam veganos, eles, quando vão no consultório, eles dão suporte para que aquele indivíduo seja. E aí, isso inclui cozinhar, isso inclui ter na rotina alimentos que essa pessoa ela vai se sentir confortável também, tá? E é muito interessante, pensa o seguinte: se uma pessoa da sua família tivesse intolerância à lactose, se ela tivesse tolerância a glúten, se ela não gostasse de comer cebola, você ainda assim iria questionar: poxa, tu tem intolerância à lactose, por que tu não toma leite? Poxa, tu não gosta de cebola, como assim tu não gosta de cebola? Então pense que a escolha do veganismo é muito isso também. Por que eu quero pressionar e influenciar as pessoas a pensarem em serem da mesma forma que eu? Talvez quando a gente acha que é muito interessante, que é muito positivo o veganismo, a gente tenta até envolver as outras pessoas, né? Mas a gente vai falar isso já já. Mas eu digo assim, quando eu falo de uma população geral, por que eles questionam tanto quando a gente tem uma escolha que não diz respeito em nada à vida deles? Certo? E aí, quando a gente fala em relação a amigos ou amigas, em relação ao veganismo, né? Isso é um grande questionamento. A pessoa ela nunca soube o que você comia e de repente ela começa a te questionar porque você não come carne. E aí eu tenho duas razões que eu acredito. Deixa eu ver o que a Dani disse aqui. Dani tá dizendo aqui que confessa que demorou um pouco mais para fazer a transição para o vegetarianismo por não querer enfrentar os carnistas de casa em algumas fases mais atribuladas, porque o vegetariano sozinho. Ô Dani, só que é paz. Ô Dani, mas enfrentar em que sentido? Como assim enfrentar? Que tu acha que teria que enfrentar? Me conta. Sim, continuando aqui. Então, em relação aos amigos, eu acho que tem dois motivos. Primeiro, quando as pessoas questionam muito, eu acho que no fundo, elas gostariam de estar fazendo o que você está fazendo. Tipo, quando você vê uma foto de uma pessoa fazendo atividade física no Instagram com frequência, se aquilo ali te toca, é algo que mexe com você. Então, se me incomoda o fato de outra pessoa ser vegana, em algum ponto, talvez essa outra pessoa também se sente tocado. Se sente exposto por não ser, se sente enfraquecido, sabe? Vamos ver o que Laurita tá falando. Aqui meu marido é onívoro e quem cozinha é super tranquilo. Ele faz praticamente o mesmo prato pra nós dois e adiciona o cadáver dele lá. Perfeito, perfeito, Laurita. Esse cenário é o cenário ideal, né? E eu vou falar um pouquinho agora sobre quando você mora com outras pessoas, como é fácil, se você for parar pra pensar, como é fácil de ter uma refeição vegana, porque a única diferença vai ser essa que Laurita tá falando. A única diferença é que a pessoa que é onívora, ela vai adicionar carne. Porque os outros ingredientes e os outros alimentos, eles são exatamente os mesmos, né? Então, como eu tava falando aqui, gente, um ponto eu acho que é isso do outro, ele gostaria de ser algo que não consegue ser e é muito mais confortável não ver outras pessoas sendo do que ter uma pessoa que tá fazendo diferente. Sabe aquele efeito manada? Sabe aquela coisa assim, pronto, vamos falar agora? Quando a gente teve eleição, em 2018, né?
poucas pessoas, pelo menos, acreditavam que existiam tantas pessoas pró-bolsonaristas, né? Que fossem a favor do Bolsonaro. Pelo menos eu não acreditava que essas pessoas existiam, né? E aí, um monte de gente começou a se sentir representado ali e outras pessoas foram se mostrando daquele jeito. E as pessoas começaram a se sentir confortáveis para demonstrar alguma coisa, certo? Então, quando eu digo as pessoas elas vão fazendo o que elas vão se sentindo mais confortáveis porque existe uma representatividade, também o julgamento ele é verdade. Então, se eu começo a julgar uma pessoa porque ela não come carne, talvez aquilo me afete porque me machuca, ou porque aquilo ali todo mundo diz que não é pra ela comer. Então, é muito mais fácil dizer assim, oxe, ninguém come, porque tu vai comer. Tá? O outro motivo cadê que eu botei? É por as pessoas não quererem sair da zona de conforto de forma... Não, é verdade. Por outro motivo é as pessoas não quererem sair da zona de conforto. E como eu falei, quando você tem uma coisa que lhe expõe, que lhe confronta, é ruim você ver umas coisas que lhe confronta. Então é isso, por isso também que tem tanto esse questionamento. Dani tá falando aqui de explicar que não iria morrer desnutrida ou do casamento desandar nos momentos sociais. Já que saímos para comer ou delivery de combos e afins. Esse ponto, Dani, ele é um ponto bem interessante. Eu acho que o primeiro ponto é um cuidado, talvez. Acho que é um cuidado, né? O primeiro ponto, quando a gente fala de achar que o outro vai morrer desnutrido. E o segundo ponto é o ponto que a gente falou da insegurança da mudança. Então, quando a gente fala, eu não sei como é que vai ser o meu relacionamento e o meu casamento daqui pra frente, porque agora a Dani tem outra escolha. Eu escutei uma vez, eu até falei pra vocês na jornada, eu escutei uma vez, quando eu tinha virado vegetariana, de um ex-namorado meu, que ele fez assim, tá, mas tu não vai virar vegana não, né, porque a gente não vai comer mais pizza. E aí, na época eu nem pensava, né, em parar de comer queijo, mas hoje eu penso assim, poxa, mas será que era só isso que a gente fazia? Era só comer pizza e isso ia influenciar profundamente o nosso relacionamento se eu parasse de comer pizza, né? Hoje a gente tem pizza vegana, isso não seria um problema. Quando a gente fala dos combos de delivery, tem vários locais que eles têm comida onívora e tem comida vegana. E eu acho que um ponto importante de falar é o seguinte, gente, uma pessoa onívora, ela precisa comer carne todas as refeições, já que ela é onívora. Se ela é onívora, não faz mais sentido ela não comer carne em alguma refeição para te acompanhar, já que tanto faz para ela comer ou não comer carne, diferente de você que não come. Tá entendendo o que eu tô falando? Vamos pensar, poxa, a pessoa é onívora, ela come arroz, feijão, salada e frango. Esse lugar é vegano, que a gente vai jantar. Esse lugar é vegano, então vai ter arroz, feijão e salada. Dói, machuca a pessoa não comer carne nessa refeição para te acompanhar, porque tudo que tá ali ela come. Não é verdade? Eu vou falando as coisas aqui e vou tendo algumas reflexões que eu nunca tinha conversado com ninguém sobre isso. Gente, eu acho que essa questão da alimentação ela tem muita relação com política também, né? Então, assim, é impossível a gente não falar sobre política, embora não seja uma live sobre política, e falar sobre alimentação. Então, o Dani tá falando a pizza como principal da relação. Orlando tá falando total sentido. Respeitou pizza, por favor, pizza. Pois é, não machuca. Orlando tá dizendo aqui, não machuca, é frescura de onívoro, não machuca. Então, poxa, será que não é agradável você ter uma pessoa, você estar com uma pessoa que você pode agradá-la e que aquilo ali faz todo sentido pra você, né? Vamos pensar nisso. A gente abre tanta exceção na vida da gente, né? Tanta exceção quando tá numa relação, a gente, enfim, faz tanto pelo outro também, por que isso tem que ser uma barreira? Não tô falando pra você virar vegana e ter que comer comida vegana sempre, mas talvez seja uma forma também de você ampliar o seu paladar, né? Então bora lá, a gente falou em relação aos pais, a gente falou em relação aos companheiros, a gente falou em relação aos amigos. Para concluir o ponto dos amigos, um ponto importante minha gente, quem gosta da gente? Quem gosta da gente? Quer que a gente esteja feliz.
vai estar feliz e vai torcer por nós, tá? Então, se não é para apoiar, que não atrapalhe, tá? Então, se é a sua escolha e se você precisa ser respeitada, isso é um ponto crucial. Eu preciso ser respeitado e a minha escolha é essa, por favor, me respeite, ponto, acabou. Tá? A Dani tá falando aqui que a grande queixa era pelo rodízio de carne, né? E aí vai entrar exatamente no ponto que eu vou falar agora. Vamos lá. Nos rodízios, nos estabelecimentos onívoros, existe uma grande variedade de refeições veganas, certo? Por exemplo, se você vai no rodízio de carne, vai ter lá uma salada, vai ter lá, sei lá, outros alimentos aí, macarrão, arroz, batata frita, que você poderia consumir, certo? Uma vez eu era vegetariana e eu fui para uma confraternização num rodízio de carne, né? Foi desconfortável, porque talvez aquele não fosse um ambiente que eu gostaria de estar, mas tinham opções para mim, certo? Mas aí a minha pergunta é, o que é que eu quero consumir? Qual é o alimento que eu quero consumir? Porque aí vem pela questão do rótulo. Muitas vezes a cobrança dos nossos amigos, dos nossos familiares, dos nossos companheiros é por ter que manter um padrão de rótulo. Ou seja, se eu disse um dia que eu era vegetariano e no almoço do domingo na casa da sogra eu não quis comer carne, é como se eu precisasse sustentar esse rótulo para o resto da minha vida. E esse é um grande problema no processo de transição. Porque eu simplesmente posso hoje não estar com vontade de comer arroz e eu não sou obrigada a comer arroz só porque eu como arroz, né? Então pensem nisso também. Você não precisa ser nada, você não precisa fazer uma escolha agora, e essa escolha ela não precisa ser eterna, você pode mudar de ideia. Eu acho que a grande beleza do amadurecimento e das escolhas que a gente faz na vida é a gente poder mudar, né? Isso vai também para alimentação. Então, tá tudo bem se, no caso, como o Dani falou, se ela é vegetariana, veja, e eu não tô falando de rótulo de ser ou não ser vegetariano não, tá? Eu tô dizendo, se Dani escolhe não comer carne na maioria dos dias dela e de repente ela quer ir com a companheira dela para um rodízio de carne, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Por quê? Porque você não deve satisfação para ninguém. Talvez aquilo faça sentido, talvez aquilo faça ou não faça sentido para você. Mas eu acho que também isso é uma grande questão de... Teve uma paciente minha que falou assim, Natália, eu fico muito constrangida quando eu vou para eventos sociais, porque todo mundo sabe que eu sou vegetariana, eu disse que sou vegetariana, então se eu fico com vontade de comer alguma coisa, eu já não posso comer, porque eu já sou a vegetariana do rolê, né? E isso pesa no sentido de você começa a desenvolver um transtorno alimentar, você desiste do processo, você não quer mais ser, porque você não se enquadra naquela caixinha de que você é vegetariano. Então, gente, vamos ser leves em relação a isso. Faz sentido diminuir o consumo de carne, você não precisa botar uma placa e dizer assim, eu sou vegetariano para sempre, eu vou morrer vegetariano. Não, tipo assim, nem casamento mais, né, precisa necessariamente ser para sempre. Então você pode mudar de ideia e você pode fazer escolhas no seu dia a dia. Então, poxa, hoje não faz sentido comer nenhum alimento de origem animal. Talvez amanhã eu queira voltar a comer e tá tudo bem, talvez eu não queira nunca mais. Então eu acho que isso é muito da forma que a gente precisa educar as pessoas a entenderem que porque eu sou, sei lá, saudável, não quer dizer que eu nunca vou comer um bolo de chocolate. Então, assim, eu não preciso de um rótulo, de uma validação externa. Claro que a gente pode se identificar e a gente pode enaltecer aí uma causa. Mas não é porque, por exemplo, uma pessoa ela acredita na redução do consumo de carne todos os dias, que se por acaso ela consumiu carne uma vez na vida, que ela é uma pessoa hipócrita, entendeu? Então é muito isso que a gente tem que ir desenvolvendo. Claro que se entra no conflito, não faz muito sentido, né? Mas eu acho... Eita, voltou? Eu acho que a gente tem que entender muito isso, de que o rótulo ele pode não ajudar, ele pode atrapalhar e fazer com que você não comece um processo de mudança. Laurita tá dizendo aqui que batata frita e
pão de alho une todo mundo demais. Olha, macaxeira frita, quando eu vou pra um barzinho, é macaxeira frita caipirosca. Ou macaxeira frita e uma cervejinha, né? Eu acho que é perfeita, a combinação perfeita e todo mundo gosta. Dani tá dizendo aqui, isso eu não como mais porque não quero e não consigo mais, não adianta. Não tô comendo nem em casa, nem na casa da minha mãe, que já está fazendo todas as comidas afetivas. Perfeito, Dani, ó. E aí, quando você consegue acolher, que é isso que eu vou falar agora, quando você consegue acolher, o negócio se torna muito mais confortável, né? Então, na minha casa, minha irmã se tornou vegetariana, depois eu me tornei vegetariana e minha mãe se tornou vegetariana, mas assim, não foi por uma pressão, não foi porque a gente ficava dizendo que ela não podia comer carne, mas ela começou a ver que aquilo fazia sentido, sabe? Sem pressão, ela começou a achar interessante aquilo ali. E hoje, acho que todo mundo é muito feliz dessa forma. E eu acho que a gente pode acolher também as pessoas desse jeito, sem apontar, né? Dizer assim, você tava sabendo, eu pelo menos, né? A minha conduta. Você tá entendendo que isso aí é um pedaço de carne, ou que isso aí é um animal morto. Gente, as pessoas não querem saber se aquilo é um animal morto. Então, quando eu proponho que elas consumam alimentos veganos, sem necessariamente elas terem que assumir um rótulo, infelizmente é a forma educativa que a gente tem pra fazer isso. Natália, você não acha que nenhum animal deveria morrer, ou você não acha que nenhum animal deveria morrer pra a sobrevivência humana? Eu acho que nenhuma deveria morrer, minha gente. Se eu fosse, assim, determinar algo, eu ia dizer assim, gente, para de matar bicho pra o pessoal comer, para os seres humanos comerem, por mim. Mas eu tenho aí 85% de uma população que come bicho e que pode comer bicho, que não é crime matar animais para consumo. Então, qual é a forma que eu tenho de mostrar para essas pessoas que é uma alternativa não comer carne? Talvez esse acolhimento, né? Eu sei que a gente precisa furar bolha, mas infelizmente a única forma que a gente tem que fazer isso diretamente é no acolhimento, eu acho, tá? A Milka tá dizendo, até o cheiro da carne fritando me incomoda. Eu também não gosto mais não, a Milka. Não gosto, não sinto falta, mas vou dizer que para dizer assim, eu não quero, eu sempre digo que eu posso se eu quiser. E quando eu quero, né, se eu quiser, eu posso consumir. A maioria das vezes eu não quero, mas é uma escolha, né, que a gente faz diariamente. É isso. A Adriana tá dizendo que está fazendo comidas deliciosas. Gente, teve aqui, vou dizer a vocês, hoje rolou como foi que teve? Um arrumadinho vegano. Ficou incrível. Feijão verde, arroz, creme de leite de castanha, tofu defumado, o que mais? Azeitona. Uma delícia. Delícia, porque as pessoas nunca tentaram fazer arrumadinho. Arrumadinho. Nunca tentaram fazer arrumadinho sem carne, porque fica perfeito arrumadinho. Perfeito, bom mesmo. Aí vamos lá. Aí eu falei em relação a querer ou não querer ou não querer comer determinado alimento. Outro ponto é procurar um grupo de apoio, né? Se essas pessoas que você convive, elas não te apoiam, eu não tô dizendo pra você largar os seus grupos anteriores, mas que com a mudança do nosso estilo de vida e da nossa vida, a gente pode começar a procurar pessoas que tenham algo semelhante com a gente, minha gente. Isso daí é natural da nossa evolução, do nosso processo. Então, assim, vamos nos juntar a pessoas que elas pensem de uma forma parecida com a gente. Não necessariamente vou precisar excluir as outras pessoas, mas que eu me sinta representado, que eu me sinta parte de algo. Isso também envolve a alimentação. Então, grupo aqui, as lives que a gente faz uma vez por semana. Pois é, Dani. Dani tá dizendo que é um grupo real. Real presencial, Dani? Eu acho também. Real presencial, eu gostaria. Infelizmente, a gente não pode agora, mas seria maravilhoso. Fazer um happy hour vegano. Incrível. Petiscos veganos, eu acho que ia ser o máximo. Mas então procurem, né, esses grupos. Sigam pessoas que vocês se sentem representadas nas redes sociais. Conversem com essas pessoas. Tirem as dúvidas. Fiquem vulneráveis no sentido de dizer que tem dificuldade. Porque a vulnerabilidade, ela faz parte do processo de mudança também. Tá? Então, esse ponto também de procurar um grupo de apoio. Outra questão, a gente já falou, né, que é a questão da sociedade, dos rótulos na sociedade, que a gente precisa ser alguma coisa, a gente não precisa ser nada, e a gente se sente muito julgado
se a gente não entrar no quadradinho, e a gente não precisa entrar. E outro ponto também que pode ser bem difícil é quando você mora com outras pessoas. Então, se você mora com outras pessoas, como o Laurita falou, a única diferença na alimentação de um onívoro para um vegetariano é que ele vai incluir um pedaço de carne que a gente não vai incluir. Não tem mistério. Não tem que mudar completamente o cardápio por conta disso. Tá? Claro, você pode incrementar uma receita, mas esse incrementar uma receita, ela vai ser inclusiva para os onívoros. Entende? Então, assim, não é um problema para tornar para que esse onívoro consuma um alimento vegano. Tá? Que mais, gente? Que mais que a gente pode falar aqui? Outra coisa, quando vocês estão com pessoas que vocês têm vergonha, isso é um ponto que é bem comum. Ah, Natália, eu vou para uma confraternização, eu vou comer fora, eu vou para casa dos meus sogros, sei lá, isso acontece. Gente, o que mais chega para mim é paciente, mulher, que vai para casa dos sogros e que não se sente confortável em negar comida porque a comida tem bicho. Isso é muito da mulher, né? Assim, de não querer negar e não querer se mostrar indisponível, né? Até porque comida é uma forma de agradar. Mas o que eu sugiro você pode, ou levar um prato, se for uma confraternização, ou levar um prato vegano que todo mundo iria consumir e não necessariamente a pessoa precisa saber que é vegano. Você não precisa botar uma placa assim, isso aqui é um bobó de grão de bico. Você vai levar um prato, se cada uma pessoa vai levar, você leva o seu e as pessoas provam. Isso é a forma mais inclusiva que tem de oferecer alimentos veganos e as pessoas começarem a gostar. Outro ponto é que eu faço também, que eu não me incomodo em fazer isso, mas eu faço com pessoas conhecidas, eu vou para uma confraternização, minhas amigas vão pedir sushi. Se não tiver sushi vegano, eu peço a minha comidinha. Ai, que horrível, Milka. Eu vou falar sobre isso. Eu peço minha comidinha no iFood, eu levo no iFood, ou levo de casa, e eu tenho minha refeição ali. Também não tem aperreio. Tá? Então é muito assim, de dizer, não se preocupe, que eu dou meu jeitinho. Não se aperreie comigo, que eu não vou ficar com fome. Então, talvez eu entenda essa questão do cuidado, da gente não querer causar um problema, mas você pode tentar nessa alternativa, ou você leva a sua comida, ou você pede alguma comida onde você tiver e as pessoas vão provar e talvez elas comecem a gostar. Dani tá dizendo aqui, vamos fazer um grupo dos seus pacientes que querem, ou seus seguidores. Vamos. Produção, a gente tem um grupo, né, no Telegram. A gente tem um grupo no Telegram, que a gente pode movimentar mais em relação a isso. Eu acho uma boa. A Milka tá colocando aqui, vai comer puro, cansei de ouvir. É porque, né, as pessoas elas têm uma impressão de que a carne é o prato principal. E aí, pra gente desconstruir isso, é uma vida. Que a carne, o feijão é uma refeição incompleta se você come arroz, feijão e salada, né? As pessoas têm essa impressão. E isso vem, gente, tem uma questão social fortíssima. Então, se você vai, por exemplo, pra casa de alguém e ela não tem carne para te oferecer, só tem arroz e feijão, isso pode ser até deselegante para algumas pessoas. Poxa, como é que eu vou receber uma pessoa e não vai ter carne? Então tem uma questão social, econômica muito forte com o consumo de carne. Política também muito forte com o consumo de carne, né? Com a questão do machismo e o consumo de carne também. Então, assim, para os homens, eu acho que isso daí é um desafio ainda maior. Porque o homem ele é muito questionado em relação à sua masculinidade, se ele resolve não comer carne. Isso é ridículo, mas é uma verdade. Então, assim, por isso que a gente tem hoje 80% dos vegetarianos são mulheres. Não é por outro motivo, mas é por uma pressão social também de que o homem a virilidade do homem tem muito a ver com o consumo de carne. Gente, isso pode ser tema para outra live, porque eu acho babado isso. Laurita tá dizendo aqui, uma vida inteira comendo arroz com couve e laranja na feijoada. Exatamente. Dani tá dizendo aqui, tá faltando alguma coisa quando não tem carne. É isso. E aí, pra estar faltando alguma coisa, pode ser uma questão psicológica também. Porque a gente foi acostumado a comer com a presença da carne no prato. Se de repente eu paro de comer
e eu não tenho aquela presença daquele alimento, psicologicamente a gente pode achar que tá faltando. Isso acontece. Aí eu sugiro, tenta fazer algum alimento parecido, um hambúrguerzinho vegetal, para colocar no lugar da carne, uma almôndega. Porque aí a gente vai suprindo essa falta mental. Mas não é fisiológica. Garanto, não é fisiológica. Certo? Mas acho que é honesto a gente pensar nisso. E se isso for verdade, a gente coloca outro alimento no prato, no sentido de parecido com o formato da carne. Eu vou refletir sobre isso, amigo, que eu acho muito incrível isso. Isso daí são pontos sociais muito fortes, que é em relação ao machismo e o consumo de carne, tá? Paloma tá dizendo aqui, o pão de alga com vinagrete no churrasco. É verdade. E Dani tá dizendo que tá sobrando. E é verdade, viu, Dani? Porque avalia como hoje eu como uma variedade muito maior de alimentos e de frutas, de legumes, de verduras, muito maior do que eu comia quando era onívora. Mas assim, sem comparação. Então, quando a gente fala que a alimentação vegetariana lá é mais saudável do que a alimentação onívora, é considerando que os onívoros eles tendem a não ter uma variedade tão grande e um equilíbrio nutricional tão grande como os vegetarianos, porque a gente inclui muito mais do que exclui nas refeições, tá? Certo. Gente, então olha só. A gente falou hoje sobre vegetariano sozinho. O que é que vocês acharam, hein? O que é que vocês acharam? Pois é, Dani tá dizendo que cansou de comer arroz branco com carne de sol antes. O que é que vocês acharam desse tema de comportamento, hein? Vocês gostaram? Da gente trocar umas figurinhas em relação a como a sociedade se comporta quando a gente escolhe não comer carne. Entender que a escolha é de cada um, que a gente precisa respeitar o outro e nós precisamos ser respeitados também. Acolher também, entender, mas não precisa aceitar que as pessoas elas nos maltratem porque a gente tem uma escolha diferente delas, né? E que... Obrigada, a Lana tá dizendo que adorou. Obrigada. Mas é isso. Laurita tá dizendo, mas fazer esses pratos parecidos com carne não reforça essa ideia. Laurita, vê, isso é um tema massa. Vou te dizer o seguinte. Obrigada, gente. Obrigada pela presença de vocês. Estou amando estar aqui todas as quintas conversando com vocês. Vê só. Não reforça a ideia do psicológico, é isso que tu tá perguntando? Não reforça a ideia da necessidade da presença da carne? Não. Ela, na verdade, vai auxiliar você no processo de transição. E aí, em vez de tirar, de repente, essa carne do teu prato, você vai substituir. E aos poucos, a gente pode ir retirando até esses alimentos parecidos do prato. Então, é por isso que existe uma grande polêmica em relação aos hambúrgueres vegetais industrializados, né? Porque o que a gente tem o vegano raiz, ele vai comer arroz, feijão e salada e vai ser isso. Só que aquela pessoa que tá na transição, que ainda não se sente confortável com isso, quando ele compra um hambúrguer vegetal industrializado, ele faz, poxa, até que dá pra não comer carne, eu posso até tentar. Então, são as fases da mudança de comportamento que são diferentes de cada pessoa. Então, algumas pessoas elas precisam de um processo diferente, de um processo maior, de uma estratégia diferente. Eu não desconsidero essa questão de colocar alimentos parecidos no prato. Mas eu acho que, assim, não é indispensável. E para quem não precisa, ótimo, porque a gente economiza, né? A gente não gasta tanto dinheiro com alimento industrializado, a gente come um alimento mais natural. E é isso. Tu entende? Dani tá falando aqui. Eu confesso que senti falta da textura no início, não morder, não mastigar, não da carne real. Acontece, gente. E que isso não seja uma barreira no processo da gente, sabe? Aceitar, poxa, realmente, passei 30, 40 anos da minha vida comendo carne, tendo a presença desse alimento no meu prato, consumindo essa textura. Então, aceita. Tá? Aceita e a gente acolhe e depois a gente vai ressignificando esses alimentos. Gabi tá dizendo, além de que esses produtos industrializados estão sendo vendidos por empresas que não vão parar com a exploração animal, mas não vão parar de comer carne. Perfeito, Gabi. Teve um estudo, uma pesquisa que mostrou, acho que foi na Alemanha,
que o consumo de leite de vegetal cresceu, sei lá, um bocado, tá? E aí, o que foi que os vegetarianos pensaram? Poxa, se o leite vegetal tá sendo mais consumido, isso quer dizer que as pessoas estão diminuindo o consumo de leite de vaca. Eu pensaria igual, mas na verdade não é. Pelo menos nesse país, o consumo de leite vegetal estava sendo aumentado e consumido, mas não diminuiu o consumo de leite de vaca. Então não é porque, como o Gabi falou, perfeito, não é porque essa indústria ela tá vendendo hambúrguer vegetal que ela tá deixando de vender hambúrguer de carne. Entende? Então, assim, sempre que a gente vai comprar, eu acho que a gente tem que tentar dar prioridade. Não tô dizendo que a gente vai fazer sempre, que a gente vai conseguir, que a gente vive numa sociedade, não vive numa bolha e nem vive numa caverna. Mas sempre que eu puder, eu posso fazer escolhas por fornecedores locais, por pessoas que eu digo, gente, é serviço, é produto, consumindo na internet, que tenham a ver, que estejam alinhados com o que você procura, tá? Então é isso, é perfeito, Gabi. Coloca batata, coloca tofu, faz hambúrguer vegano, como é o nome? Empanado de tofu, ficou uma delícia, tá? Minha gente, muito obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer estar aqui hoje. Semana que vem, quinta-feira, às 20 horas, a gente volta com uma nova live, que eu não lembro agora o tema que eu tenho anotado, mas daqui a pouco eu vou dar uma olhadinha e divulgo pra vocês, mas quinta-feira a gente vai voltar. E outra coisa, se tiverem sugestão de tema de live, tá? Manda pra mim por direct, que a gente vai amadurecendo isso. E a minha ideia é que contemple aí os temas que vocês mais gostam e que a gente pode conversar por aqui. Que massa, gente, que massa, que massa. Recife tem várias opções maravilhosas, que a Dani tá dizendo. Eu coloquei, inclusive, no grupo do Telegram, a lista de fornecedores que eu mando para os meus pacientes, para vocês, se vocês quiserem, vocês acompanharem também, certo? E se vocês tiverem algum fornecedor vegano, pede para ele entrar em contato comigo, porque a gente adiciona também essas pessoas na lista. Beleza? Beijos! Boa noite e até a próxima semana.